Flamengo fecha com o meio-campista Claudinho do Zenit da Rússia, meus amigos. É isso mesmo. Entre Flamengo e Claudinho, tudo acertado. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Falar também sobre a situação envolvendo Marcos Antônio. Janela de transferências abrindo oficialmente hoje. O Flamengo espera resolver os últimos detalhes, os últimos trâmites de contratos com a Lazio da Itália para anunciar o meio-campista Marcos Antônio. Vou falar também sobre Lucas Paquetá. A informação que temos é que o Flamengo não desistiu totalmente da contratação de Lucas Paquetá, mas o Flamengo também não vai fazer movimentos bruscos para tentar a contratação de Lucas Paquetá após a decisão do West Ham da Inglaterra. Vou falar sobre isso, falar também sobre Gerson. O nosso Coringa Gerson entra na mira de clubes árabes. O Flamengo precisa ficar de olho nessa situação do Gerson, hein? Terreno do gasômetro. A Caixa pretende aí acionar a justiça para contestar o valor da indenização que receberá pelo terreno do gasômetro. O local aí será construído um novo futuro estádio do mais querido Brasil. Vou falar sobre essa situação, as palavras de Dorival Júnior também sobre o atacante Pedro. Tem tudo aí para retornar à seleção brasileira. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Lembrando que hoje tem Mengão, amanhã também tem Mengão, queridão. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço desse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Deixa eu começar falando sobre esse jogo de hoje, porque hoje a equipe sub-20 do nosso Mengão queridão entra em campo logo mais às 3 horas da tarde contra o Atlético Paranaense pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria sub-20. Flamengo, que é o 7º colocado com 19 pontos, o líder é o Palmeiras com 30 pontos. Nesse exato momento tem o Bahia, que é o 2º colocado com 24 pontos, e o Atlético Paranaense, né, que é o adversário do Flamengo, está com 21 pontos na 3ª colocação. Caso o Flamengo vença esse jogo contra o Atlético Paranaense, além de tirar o Atlético Paranaense da 3ª colocação, o Flamengo é quem assume a posição. Então o Flamengo precisa dessa vitória. Felipe Luiz, que já preparou a equipe para esse jogo de hoje, logo mais às 3 horas da tarde. Marca aí pra gente acompanhar esse jogo aí do Sub-20 do nosso Mengão queridão. Amanhã o Flamengo tem um jogo da equipe principal. O Flamengo recebe o Fortaleza no Maracanã às 20 horas, horário de Brasília. Mais um jogo importantíssimo, mais uma decisão. O Flamengo segue na liderança. No momento, o Flamengo é líder do Brasileirão com 31 pontos. E para o Flamengo se manter na liderança, o Flamengo precisa muito dessa vitória amanhã contra o Fortaleza. Lembrando que o técnico Tite conta com algumas novidades para esse jogo, mas também terá alguns desfalques confirmados. Na verdade, o Flamengo tem aí 6 desfalques para essa partida, né? Ainda conta com o quarteto uruguaio fora e Everton Cebolinha e Bruno Henrique, jogadores que estão no departamento médico. Por outro lado, o técnico Tite ganha a volta de Igor Jesus, recuperado de lesão, e também agora Gabriel Barbosa, que até o momento da gravação desse vídeo está sendo confirmado e vai ser relacionado para esse jogo contra o Fortaleza amanhã às 20 horas, horário de Brasília. Vamos em busca dessa vitória, que é muito importante para o nosso Mengão queridão, beleza? Bom, mas se falando em Gabigol, temos o Pedro, né? Pedro goleador, e o Dorival Júnior após a eliminação da seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior falou sobre um possível retorno do atacante Pedro à seleção brasileira, meus amigos. O treinador destacou que o camisa 9 rubro-negro sempre esteve no radar, e ele falou o seguinte: assim, de um modo geral, Pedro sempre esteve no nosso lado. Sempre, ele sabe disso. Eu não preciso falar. Contingências, momentos, necessidades, até de conhecer um pouco mais outros jogadores. E naturalmente que teve momentos em que ele próprio chegou. Ele sabe disso, mas é um jogador que eu tenho um carinho, respeito muito grande. Relatou aí o técnico Dorival Júnior sobre o nosso centroavante Pedro, que não descarta realmente, deixando claro que Pedro vai voltar à seleção brasileira, sim, sempre teve aí no radar da seleção brasileira. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar sobre terreno do gasômetro, porque ontem
A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou, nessa última terça-feira, o edital da licitação do Diário Oficial para a construção do estádio do Flamengo numa área de 86 mil metros, com preço mínimo de leilão de 138 milhões de reais. Com isso, a Caixa pretende acionar a Justiça para contestar o valor da indenização que receberá pelo terreno do gasômetro, local onde será construído o futuro estádio do mais querido do Brasil. Contudo, a Caixa entende que o valor do terreno equivale, no mínimo, 250 milhões de reais. Olha só, gente, o que eu venho falando aqui para vocês, tá? É o seguinte, o assunto, quando se trata Flamengo, vai aparecer muita gente querendo atrapalhar de tudo. Querem tirar agora o sonho da nação, né? Já não basta aí agora o subsecretário de Cláudio Castro entrando na justiça para rever, né? Ele alega que tem irregularidade na desapropriação do terreno do gasômetro. E agora a Caixa pretende entrar na justiça para contestar o valor da indenização que receberá pelo terreno do gasômetro. O que você acha sobre isso? Sinceramente, mano, sinceramente. O torcedor rubro-negro não tem um dia de paz. Essa é a realidade. O Flamengo está aí focado, ó, vamos construir o estádio próprio. Vamos comprar o terreno e vamos construir. Havia aí um imbróglio aí, né, conversinha para lá, conversinha para cá, sobre o Flamengo. Aonde o Flamengo vai arrumar esse dinheiro para comprar o terreno? Né? O presidente Rodolfo Landim foi publicamente aí e deixou claro. A gente vai pagar em cash, a gente vai pagar à vista. Ah, o Flamengo tem dinheiro, beleza. Mas eles não querem, eles sempre vão querer achar uma forma de poder atrapalhar o sonho da nação rubro-negra. É isso aí. Mas bom, eu acredito que é contra tudo e contra todos e vamos conseguir sim, com certeza. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo Gerson, porque de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Gerson vem recebendo consulta do futebol árabe. O próprio empresário do jogador já confirmou esse interesse de alguns clubes árabes e pode apresentar proposta com valores realmente aí, né, grandes ao Flamengo para tentar tirar Gerson do mais querido Brasil. O Júlio trouxe até aqui o seguinte, olha só. Vivendo uma ótima fase com a camisa do Flamengo, o Coringa Gerson vem chamando a atenção de clubes do exterior. O staff do jogador afirma que clubes do mundo árabe querem a contratação de Gerson nesta janela do meio do ano e estão fazendo consultas sobre a situação do atleta. Apesar da tentação de grandes valores que podem serem oferecidos, o jogador Gerson deseja permanecer no Flamengo até ao menos o final desta temporada. O jogador almeja conquistar mais títulos com a camisa rubro-negra, agora em sua nova fase de capitão. Disse aí o Júlio Miguel Neto, né, sobre o interesse de alguns clubes árabes que foi confirmado pelo próprio empresário de Gerson. Nação, gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham sobre a situação do Gerson? Se realmente chega uma proposta bacana, proposta que seja boa para ambas as partes, não só para o Gerson, mas também para o Flamengo, você sendo a diretoria rubro-negra, você liberaria o Gerson? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre Lucas Paquetá, porque ontem saiu uma informação importante sobre Lucas Paquetá, de que o Flamengo teria desistido da contratação de Lucas Paquetá após o West Ham vetar não só um empréstimo, até mesmo a venda de Lucas Paquetá. Isso porque os ingleses não queriam se desfazer de Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá ainda vai conversar com o time inglês para tentar fazer valer a pena a sua vontade, mas o rubro-negro só monitora e não fará mais nenhum movimento para tentar o meia. Essa informação que saiu ontem, hoje já apuramos com mais detalhe, inclusive o nosso colega Léo José trouxe até aqui lá do portal Coluna do Flamengo, que diz o seguinte: Flamengo ainda não desistiu da contratação de Lucas Paquetá, mas entende que a possibilidade de abrir negociação direta com o West Ham está distante. A diretoria do Flamengo analisa cenários. A vontade do jogador em fazer os ingleses cederem é maior esperança do clube. Então assim, o Flamengo aposta aí na vontade de Lucas Paquetá. Se ele realmente conseguir convencer os ingleses, tudo bem. Só que o Flamengo não vê realmente viável chegar e já partir para cima do West Ham. Desse posicionamento do clube inglês. O que vocês acham? O Flamengo deve permanecer com interesse em Lucas Paquetá? O Flamengo deve deixar
essa contratação de Lucas Paquetá de lado, ou realmente o Flamengo deve manter ainda esse interesse, posso dizer assim, por fora, ver o que vai acontecer sobre Lucas Paquetá e o West Ham. Daí então, se algo for realmente viável ao Flamengo, o Flamengo ir lá e contratar Lucas Paquetá. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar sobre um acordo que o Flamengo chegou, hein? Flamengo fecha com Claudinho do Zenit da Rússia. Olha só, o Flamengo fechou com o jogador, tempo de contrato, salário com o atleta, tudo está acordado. Bom, Henrique, o que falta para o Flamengo anunciar o Claudinho agora? Bom, entre Flamengo e Claudinho está tudo acertado. Agora, entre o Flamengo e o clube russo, aí, meus amigos, que falta ainda alguns detalhes para serem resolvidos. Lembrando que o Flamengo já enviou uma proposta oficial à equipe russa, no valor de 15 milhões de euros fixo, um total de pouco mais de 88 milhões de reais na cotação atual, mais 2 milhões de euros em bônus por metas, o que significa que o Flamengo aguarda nesse exato momento a resposta do clube russo, que já deixou claro e está inclinado a negociar Claudinho com o nosso Mengão queridão. Ao que era difícil, né? Os russos são seguros pra caramba. As últimas janelas, o Flamengo tentou, não conseguiu. Hoje o Zenit já está aí aberto a liberar Claudinho para o mais querido do Brasil. Então essa proposta já está nas mãos do Zenit da Rússia e agora o Flamengo aguarda a resposta da equipe russa para poder prosseguir e fechar de uma vez por todas a contratação de Claudinho. Flamengo fecha com Claudinho, mas o Flamengo aguarda agora a resposta do Zenit da Rússia. Em relação a Marcos Antônio, o Flamengo chegou a um acordo também com a Lazio da Itália. Alguns detalhes ainda estão sendo trabalhados para o Flamengo poder fazer o anúncio oficial de Marcos Antônio. O Flamengo acredita que até o final dessa semana já pode ter um resultado final sobre as negociações com Marcos Antônio, ou melhor, com a Lazio da Itália, para anunciar Marcos Antônio. O Flamengo já tem um acordo encaminhado, inclusive foi noticiado na imprensa italiana. Esse acordo, o Marcos Antônio chegando ao Flamengo por empréstimo com obrigação de compra, com valor fixado em 4 milhões de euros. A gente aguarda mais detalhes sobre a situação, vou seguir focado. A janela abre hoje oficialmente, vai até o dia 2 de setembro, temos aí 2 meses, praticamente 2 meses de janela aberta. Mas o Flamengo quer resolver o quanto antes essas contratações. E como eu já vinha falando para vocês, não só de Marcos Antônio, mas principalmente agora, a contratação de Claudinho virou uma prioridade dentro do Flamengo. Claudinho quer muito jogar no mais querido Brasil e o Flamengo está disposto a contratar o jogador a todo custo. Então vamos aguardar aí e ver o que deve acontecer, os próximos passos. É claro, vou seguir focado, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.